Bom dia, queridos irmãos, e hoje no nosso Devocional em Família o assunto é Pessoas Ordinárias e um Deus Extraordinário. Muito bem, vamos para a leitura do nosso texto bíblico de hoje. Para a nossa reflexão, ele se encontra lá em 1 Samuel, no capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Diz assim o texto da palavra de Deus. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Muito bem, essa história que nós lemos, ela parece estar deslocada dentro do livro de 1 Samuel. Por quê? Porque, de uma forma geral, o tema que se ocupa o livro de 1 Samuel é tratar a transição que houve entre dois períodos no povo de Israel. O período dos juízes, no tempo da ocupação de Israel, e o período dos reis de Israel. 1 Samuel, então, conta a história do último juiz, Samuel, o grande juiz no povo de Israel, o último e maior, mais influente deles, e conta também a história dos dois primeiros reis de Israel, e o rei mais importante da história de Israel, que é Davi, é narrado então a sua história nesse livro de personagens tão marcantes. Então, ao olhar a história desses homens e ver essa história de Ana no meio deles, parece uma história deslocada. Ana não é um desses personagens tão marcantes, vibrantes, de coragem, de força, de ousadia. Não, Ana é uma mulher simples, uma mulher comum, uma mulher com uma vida ordinária. Então, esse texto se torna bem peculiar para marcar o início dessa transição de períodos diante do povo de Israel. Você vai observar então que o período no qual Ana se encontra, o período dos juízes, nós encontramos essa história no livro de Juízes, na Bíblia, que se ocupa em dizer como o povo vivia naquele tempo. E a temática do livro de Juízes, então, é descrever um sucessivo ciclo que ocorria dentro do povo de Israel, de distanciamento de Deus, de pecado, de lamento e de resgate e livramento de Deus para com o seu povo. Então, ao longo do livro de Juízes, essa é a narrativa principal. E você vai encontrar, então, um resumo dessa narrativa em vários lugares, mas especialmente no fechamento, no desfecho do livro de Juízes, no último capítulo, no último versículo, que diz assim: naquele tempo, cada um fazia o que lhe parecia certo. Parece, então, que pelo livro de Juízes, aquele povo não tem jeito mais. Aquele povo é um povo que sempre se inclina para o mal e para o distanciamento de Deus. E o fechamento do livro, então, é um fechamento triste, de uma reflexão profunda e ruim em relação a esse povo, que faz aquilo que lhe parece direito, aquilo que ele mesmo quer. Então, ao fechar essa história, surge, então,
do ponto de vista cronológico, porque Ruth, né, no nosso cânon, ele é colocado entre Juízes e 1 Samuel, mas do ponto de vista cronológico, após o livro de Juízes, você encontra 1 Samuel. Aliás, no cânon hebraico é assim que funciona. A Ruth está colocada em um outro lugarzinho, né, em uma outra seção, uma outra coleção. Mas o fato é que, então, ao sair desse contexto de Juízes, você encontra a história de Ana, de uma mulher simples, uma mulher casada com Eucana. O seu marido a amava, é isso que o texto bíblico diz, e Eucana também se casou com uma outra mulher, Penina, e o texto bíblico vai dizer que Penina tinha filhos e Ana não. Você vai encontrar aí então uma situação de bigamia, o que a Bíblia não aprova, e você vai encontrar vários relatos nesse tempo, né, em que eles viviam, de bigamia e poligamia, e nessas circunstâncias, geralmente o texto bíblico mostra como esse tipo de relação trazia problema para as pessoas e trouxe muitos problemas para várias pessoas no próprio discorrer da história narrada nas Escrituras. Mas, voltando à história de Ana e a esse fato específico de que Penina, a segunda esposa de Eucana, ela tinha filhos e Ana não. E é interessante observar que Penina, ela começa a provocar a sua rival por conta de ter filhos e ela não. E isso então é algo que a Penina vai usar contra Ana. Olhando a história, olhando a situação de Penina, provavelmente ela também não vivia uma situação fácil. Seu casamento provavelmente se deu para que Eucana tivesse descendência, tivesse genealogia continuada, já que Ana, a sua amada, não podia lhe dar esse recurso. E naquele tempo, para que a gente possa entender bem, né, não existia, por exemplo, previdência privada, não existia apoio ou auxílio do Estado para com os idosos. Na verdade, ter uma descendência era algo que dava aos ascendentes um amparo, uma condição de olhar para o futuro de uma forma um pouco mais segura. É muito interessante a gente observar isso nesse tempo. Então, ter filhos e poder dar filhos à sua casa era algo que dava orgulho para uma mulher. Ana não podia ter isso, Penina sim. E Penina usava essa sua virtude de mãe, de maternidade, para oprimir, e isso ela faz por ter um coração ferido, muito possivelmente, por conta do amor do seu esposo, que era dispensado à sua rival e não a ela. Então ela usa um instrumento de combate à sua rival. E é interessante a atitude de Ana. Porque num tempo em que todo mundo fazia o que bem queria ou o que bem entendia ser justo para si mesmo, o que me parece não muito distante da realidade que nós vivemos hoje, é muito interessante, ao perguntar a uma pessoa sobre seus momentos de dor ou sofrimento, a primeira coisa muito provavelmente que você vai ouvir da pessoa é que aquilo é uma injustiça para com ela e tudo o que ela quer é se ver livre da sua situação de sofrimento, de dor ou de injustiça social, afetiva, e isso em qualquer termo, independente se vai causar problema ou não a outra pessoa. Mas Ana não vai nessa direção. É muito interessante, Ana poderia revidar como uma atitude de resposta ao seu problema. Ana poderia usar o amor do seu marido para trazer dor à Penina. Mas isso não iria resolver o problema de Ana. Portanto, Ana não vai nessa direção. Isso é uma coisa que a gente observa muito nos dias de hoje.
Quando sofremos, quando estamos numa situação de desalento, sempre buscamos um culpado fora de nós mesmos, sempre buscamos alguém para, como a gente costuma dizer, para desforrar a nossa frustração, a nossa angústia, a nossa dor. Ana não vai na direção que Penina vai e que Penina a provoca a ir. E também Ana não vai na direção do ignorar a questão ou do reprimir os seus sentimentos internos. Isso é muito interessante. Como nós vemos isso, inclusive nos dias de hoje, onde as pessoas buscam uma fuga da realidade e fuga em várias circunstâncias ou várias coisas. Eu estava conversando com um executivo na área de varejo, de bebidas, e ele estava me dizendo como aumentou as vendas de bebida alcoólica nesse tempo de quarentena. Porque boa parte da explicação desse aumento de consumo vem de um anseio, de uma angústia respondida com a fuga da realidade, com o uso de um instrumento para fugir da realidade por meio da bebida ou por meio dos jogos eletrônicos, que também é outro mercado que cresceu nessa quarentena, onde as pessoas buscam passar o seu tempo, matar a sua angústia por meio de algo que supra o vazio ou que tente aplacar a dor, o sentimento ruim que uma circunstância de sofrimento, uma tribulação pode causar na sua vida. Mas Ana também não vai nessa direção. Qual a direção que Ana vai? Na direção de entrega do seu coração a Deus, de buscar em Deus a solução do seu problema, dos desejos frustrados do seu coração. Ana então se coloca diante de Deus. E é muito interessante o que Ana vai vivenciar com Deus nesse direcionamento do seu coração a Deus. Primeiro você vai ver que Ana então ela cumpre diante de Deus aquilo que Deus espera de um israelita correto. Então, anualmente, nos sacrifícios os quais Deus exigia que o povo se reunisse, se confraternizasse em adoração a Ele, Ana não se nega a ir e a participar desses eventos. E é muito interessante quando Ana decide em seu coração fazer aquilo que é certo diante de Deus, vem a sua rival e a oprime, traz sempre no seu coração o seu sofrimento, expõe a sua dor, expõe o seu problema diante dela. Eu fico observando muitas vezes a gente, quando se decide diante do Senhor a fazer aquilo que é certo, é o momento em que nós encontramos mais oposição, é a hora que a nossa dor mais é exposta, é a hora que a nossa vergonha mais é exposta. São nesses momentos em que decidimos de fato tomar uma atitude e parece que a gente está indo para o caminho errado. Por quê? Porque se eu decidir tomar o caminho de Deus, o caminho de adorar a Deus, o caminho de obedecer a Deus, era para tudo dar certo. E não é o que acontece na vida de Ana e nem é o que acontece na vida de qualquer pessoa comum como eu e você. Temos muito a aprender com Ana. Porque uma pessoa comum, numa vida comum, simples e ordinária, como a de qualquer outro ser humano, Ana resolve levar diante de Deus, de um Deus incomum, de um Deus extraordinário, a sua vida. Então, Ana sistematicamente faz isso e por anos Ana passa por esse processo de Deus na sua vida. E é muito interessante observar isso, porque no meio dessa decisão de ir até Deus, entregar a Deus o seu problema, Ana vai tratando do seu coração, ou melhor, Deus vai tratando o coração de Ana. Um coração desejoso de ter os seus desejos atendidos, os seus desejos frustrados atendidos, de ter de fato o seu orgulho restaurado, a sua vergonha tirada. Ana então começa a passar por um processo com Deus. E o ápice desse processo com Deus está registrado quando Ana, então, enfim, num momento
crucial da sua vida, ela ora ao Senhor e diz assim: Senhor, agora eu entendi o que eu preciso fazer. E ela então entrega o seu coração e os seus desejos diante do Senhor, e ela diz para Deus então: Senhor, agora se o Senhor me der um filho, eu já entendi, meu coração é seu, tudo o que eu tenho é seu, inclusive esse filho que o Senhor me der, se o Senhor me der, será seu, eu o dedicarei ao Senhor. Aquilo que ela mais ansiava, ela agora está pronta a entregar. Quando eu era mais novo, eu li esse texto e não entendia por que Ana fez isso. Será que Ana então entrou num fanatismo religioso e agora entrega seu filho? Não, não é esse o caminho, não é essa a direção de Ana. Ana agora está aprendendo com o Senhor a entregar-se totalmente ao Senhor, inclusive os seus desejos mais profundos do coração, ela resolve entregá-los a Deus. Olha que lição Ana aprende após anos de tratamento com o Senhor por conta de uma frustração tão profunda que ela tinha no seu interior. E agora, quando ela aprende a entregar-se totalmente ao Senhor, Deus atende ao pedido de Ana. Ana agora está pronta, aquela simples mulher, mas uma grande mulher diante de Deus. Deus então atende o seu pedido, dá a ela um filho e ela então o dedica ao Senhor. E o que nós vamos aprender com isso no final da história de Ana, que é narrado no capítulo 2? Nós vamos ver que depois de um coração de dor, vem no processo de Deus um coração adorador. Ana, então, ela exclama uma oração. Ela faz uma oração que, na verdade, é um salmo fora dos salmos. É um louvor em forma de oração para Deus. E é algo vindo de um coração que aprendeu com o Senhor. Quem lê a oração de Ana sabe que aquilo é feito no mais profundo e íntimo relacionamento com um Deus que se revela a nós por meio da sua palavra, por meio da sua fidelidade, por meio do seu amor a pessoas simples e comuns que buscam ao Senhor, que se entregam inteiramente ao Senhor e que dele recebem. Portanto, ao final da história de Ana, nós vemos uma mãe comum, uma mãe simples, que é usada por um Deus incomum, por um Deus extraordinário, para ser a precursora da transição do povo de Israel do período dos juízes para o período dos reis, do alargamento da posse da terra prometida, das grandes vitórias que Deus vai dar a esse povo por meio do seu rei, o rei Davi, um rei que tinha um coração ligado a Deus e que faz com que essa nação mude completamente a sua forma de agir e a sua forma de atuar diante de Deus. Mas toda essa história começa com uma mulher comum, uma mulher ordinária, que se coloca nas mãos de um Deus incomum, de um Deus extraordinário e que age no meio e por meio de pessoas como eu, como você, como Ana. Que Deus abençoe a sua manhã e que você continue nesse mundo louco, nesse mundo de pandemia, de polarização, de problemas sociais decorrentes dessas questões que nós estamos vivendo, que você continue sendo uma pessoa simples, comum, ordinária, mas que vive em relacionamento, em obediência, em intimidade com um Deus incomum, um Deus extraordinário, um Deus maravilhoso que pode fazer no meio onde você vive coisas extraordinárias e incomuns, tão somente usando você e as suas fraquezas. Que Deus abençoe o seu coração, a sua vida e o seu dia. Amém.